Bem, vamos tratar agora do assunto da convergência de sequências. Então, vendo no vídeo anterior, a gente fez uma imagem, né? Para fixar a ideia, uma coisa meio boba. Nós pensamos na sequência como o sapo pulando na reta numerada. Então, o sapo estava aqui, o A1 era menos 2, aí ele pulou para o 2, o A2 é igual a 2, depois ele foi lá para o 10, depois ele voltou aqui para o menos 3 e o sapo está pulando. Vamos supor o seguinte, vamos supor que você queira pegar esse sapo. Então, você quer pegar esse sapo. Então, vamos aqui no 2. Aí você faz um buraco aqui, perto do 2. Vamos ver se você vai conseguir pegar esse sapo. Muito bem. O sapo está pulando, está pulando, está pulando. Como é que você consegue pegar o sapo? Bem, para você conseguir pegar, ele tem que cair dentro do buraco e não sair mais. Porque se ele cair dentro do buraco, se ele caiu dentro do buraco, e depois ele sai de novo, você não pegou o sapo. Certo? Então, você vem, a ideia de pegar é você fazer o buraco aqui. E ele pegou, caiu aqui dentro. Mas isso é suficiente para pegar o sapo? Não. Vamos supor que ele caiu aqui dentro e ele não consegue mais sair do buraco. Mas ele fica pulando lá dentro do buraco. Ele vai para lá, vem para cá, vem para lá, vem para cá. E aí, não tem jeito de você pegar. Não pegou ele, porque ele está pulando. O que você pode fazer? Qual que é a ideia? Vamos diminuir o tamanho do buraco. Aí você pega um buraco mais estreitinho. O 2 está aqui. Você faz um buraco mais estreitinho. Então, quando é que você pega o sapo? Se ele cai nesse buraco e não sai mais. Ah, mas você pegou ele? Não, porque ele fica lá dentro desse buraco, mas ele fica pulando lá dentro. Então, você pega um buraco menor ainda. Se você puder sempre fazer o buraco cada vez mais estreitinho e o sapo depois pode ser que demore muito tempo e fica pulando, demora, depois de 1000 passos, puf, ele cai dentro daquele buraco, não sai mais. E se você diminuir mais ainda o tamanho do buraco, ele pode gastar agora 10.000 passos, depois que ele cai ali dentro, não sai mais. Quando isso acontece, a gente fala que a sequência é convergente. Então, a sequência, uma sequência é dita convergente, isto é, o sapo vai ser pego se existe o limite quando n vai para infinito do an igual a n. Limite, cálculo 1. Nós vamos voltar à teoria dos limites. Se o AN se aproxima de um número quando n vai para infinito, significa quem que é esse L? É aonde eu fiz o buraco. E o buraco cada vez menor. Limite quando a n é o L. Quer dizer, se eu for estreitando o buraco, o sapo ainda cai lá dentro e não sai mais. Então, o limite. Essas são as chamadas sequências convergentes. Saber se uma sequência é convergente ou não é uma questão de limite. E a questão de limite? Bem, vocês viram o limite em cálculo 1. Existem limites extremamente difíceis de ser feito. O nosso objetivo aqui não é, em hipótese alguma, ter limites complicados. A nossa ideia é trabalhar com sequência, depois trabalhar com séries, e a ideia da convergência. O mais importante é a ideia da convergência. Então,
não vão fazer limites complicados. Vamos ver um exemplo. Qual que é a série mais boba que tem? A série dos números naturais. Como é que é essa série? 1, 2, 3, 4, N. Você pega o sapo? Não, o sapo está indo embora. Você faz um buraco aqui, ele pula, vai embora. Ele está sempre indo embora. Essa série é divergente. Divergente. Ela diverge. Ela não é convergente. Qual que é a outra série interessante? 1 sobre N. N igual a 1 até infinito. 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 sobre N. Esta série é convergente. Por que essa série é convergente? É claro que ela é convergente. Qual que é o limite? Quando 1 sobre N, quando N vai para infinito. Que é isso, que sabe se a série é convergente, se o termo geral vai para um limite. Ora, se o N cresce, o N fica grandão. 1 dividido por uma coisa grandão, certo. Converge e vai para zero. Então, essa série converge e vai para zero. Então, está aqui 2 exemplos de limites. Qualquer um entende esse limite. Os limites simples. Aqui está ficando cada vez menor. Quando esse N vai para infinito, 1 sobre N vai para zero. Não tem que fazer conta. Se você quiser aplicar matemática formal, tem que fazer conta. Mas aqui, quem que vai ficar em dúvida disso? Isso aqui está certo. Tá certo. Muito bem. Agora tem algumas sequências que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Por exemplo, a sequência n sobre n mais 1. N igual a 1 até infinito. Então, nós sabemos que é meio, 2 terços, 3 quartos. Isso. Qual que é o limite, quando n vai para infinito, de n sobre n mais 1? Agora, aqui nós temos um problema. Quando n vai para infinito, o numerador vai para infinito. N está indo para infinito. Esse daqui está indo para infinito. O de baixo também está indo para infinito. Então você tem que dividir uma coisa que está crescendo, mas em compensação tem que dividir por uma quantidade de gente também que está crescendo. N mais 1 está crescendo. Para onde que vai o limite? Aí a gente não sabe. Certo? Não é assim tão imediato. Uma coisa que cresce, dividido por outra que cresce. Aí depende da velocidade. Se a gente fizer uma analogia com comida, aqui uma coisinha bem... A quantidade de comida está crescendo, a quantidade de gente está crescendo. As pessoas vão comer mais ou menos. Depende. Se a produção de alimento crescer mais rápido que as pessoas, tem cada vez mais comida. Se a produção de alimento crescer mais devagar que a população, a gente vai comer cada vez menos. Então, o limite é como se fosse uma corrida. É como se fosse uma corrida e você tem que ver quem está ganhando, quem está perdendo, se a velocidade deles estão mais ou menos a mesma. É o caso desse limite aqui. Como é que é esse limite? Como que eu faço? Nós não vamos fazer limites complicados. Então, são limites que, em última instância, você vai fazer de cabeça. Então, vamos lá. Qual que é a ideia para fazer esse limite aqui? Desse jeito eu não sei, porque está infinito sobre infinito. Não sei. Não sei. Uma coisa grande sobre outra coisa grande, eu não sei quanto que dá isso. Então, antes de fazer o limite, você tem que fazer uma álgebra para simplificar essa expressão. Então, fica limite, quando n vai para infinito, o que você vai fazer? Eu vou dividir em cima e embaixo por n. Dividir em cima e embaixo por n. Ora, dividir por n em cima e embaixo uma fração, eu não alterei a fração. Então, isto é igual a isto. Então, eu não fiz nada aqui. Isso mesmo, mudei isto para isto, porque é uma igualdade. Isto e isso são iguais. Ah, bom. Agora, isso fica limite, quando n vai para infinito, n sobre n dá 1. N mais 1 sobre n, eu posso dividir n sobre n mais 1 sobre n, dá 1 mais 1 sobre n. Ah, bom. Então,
isto é igual a isto, que é igual a isso. Eu só fiz álgebra elementar. Dividi em cima e embaixo pelo mesmo número. Não mudei nada. Agora que eu vou fazer o limite. E eu vou fazer de cabeça. Quando o n vai para o infinito, para onde que vai o 1? 1 vai para lugar nenhum. Ele está parado aqui, é 1. Esse 1 vai para onde? Para lugar nenhum. Ele está parado aqui no 1. 1 mais 1 sobre n. 1 sobre n vai para onde? Quando o n cresce, 1 sobre n, você vai dividir 1 por uma coisa que está crescendo, isso aqui vai para 0. Isso aqui está indo para 0. Bom. Então você tem uma coisa indo para 0, 1 mais uma coisa que está indo para 0, 1 mais uma coisinha que está sumindo, 1 mais uma coisinha, vai para 1. Isso aqui vai para 1. 1 dividido por uma coisa que está indo para 1, dá 1. Então essa série é convergente. Essa série é convergente. Então, a gente tem que fazer algumas continhas para saber se a série é convergente, certo? Então, a teoria das séries, das sequências, séries de sequências. Então, existe toda uma teoria para se saber se uma sequência é convergente ou não. Então, isso aí nós vamos deixar para os textos, certo? Aí tem que ver, tem alguns procedimentos, alguns testes para saber se uma sequência é convergente ou não, certo? Observe que quando você tem um sinal, quando você tem alternância de sinal, como é que uma série pode convergir se ela tem um sinal que a hora é positivo e outra hora é negativo? Ora, se uma série, por exemplo, vamos citar essa mesma que a gente fez aqui, menos 1 elevado a n sobre n mais 1. Vocês acham que essa série converge? Olha, essa daqui aproxima do 1, mas você vai ter um sinal. Uma hora é 1, outra hora é menos 1. Então esse sapo, ele vai pular perto do 1 e perto do menos 1. Você concorda? Ele vai ficar assim, ó. Quando o n for grande. N grande. Quando o n for grande, isso daqui está perto de 1. Perto de 1. Mas tem o menos 1 elevado a n. Então é perto de 1 ou de menos 1. Não converge. Porque o sapo uma hora está perto do 1, outra hora está perto do menos 1. Então, menos 1 elevado a n sobre essa sequência que tem alternância de sinal, chamada de sequências alternadas, ela não converge, essa daqui. Ela só vai convergir se o limite aqui for 0. Agora, essa daqui dá certo. 1 sobre n, esta alternada aqui vai convergir. Menos 1 elevado a n, 1 sobre n. Como é que é essa daqui? Quando n for 1, dá menos 1. Quando n for 2, dá meio. Quando n for 3, dá menos 1/3. 1/4, menos 1/5 e assim por diante. E aí? Essa converge? Essa vai convergir. Por que essa vai convergir? Porque 1 sobre n está aproximando de quem? Do zero. Está aproximando do zero. E aqui o sinal fica, então o sapo fica pulando, mas fica pulando em torno do zero, cada vez mais pertinho do zero. Se você fizer um buraquinho no zero, ele cai aqui dentro. Então essa série converge. Então, se você fizer o limite de menos 1 elevado a n sobre 1 sobre n, esse limite dá zero. E, portanto, essa série é convergente. Essa é convergente. Então, temos que pensar um pouquinho. Aí tem que ser nos exercícios, né? No texto, no livro, assim, vou botar aqui no livro, o nosso livro aqui, está muito bem feito, essa parte séria do livro está muito bem feita, certo? É claro que tem algumas séries muito complicadas aqui, não precisa complicar tanto, certo? Então a gente vai ver os critérios para saber se a sequência converge ou não, certo? Mas o mais importante é a ideia. A ideia de sequência convergente
é a ideia de limite que vocês viram no cálculo 1. Então, é isso que a gente vai aplicar aqui. Ok?